Prezados, queridos, tudo bem? Então, nessa aula 4 sobre a história iraniana, veremos sobre não um aspecto tão político como estávamos vendo nas aulas anteriores, mas mais um aspecto social-cultural que eu acho que vai permear até mesmo a dinastia sassânida nos primeiros séculos depois de Cristo, mas vai começar a ficar evidente na dinastia aquemênida que a gente viu na aula passada. Que é uma religião que começa a se estruturar em cima dos ensinamentos de Zaratustra, ou Zoroastro, Zaratustra. E aí vai ser denominado zoroastrismo, depois vai ter várias divisões à medida que os séculos iam passando. E aí eu trouxe uma figura aí num dos templos hoje, os zoroastrianos, que é a Ahura Mazda, a figura da criação do universo da ordem cósmica. E eu acho que é válido considerarmos isso na história iraniana, né? Depois haverá uma diáspora e uma série de influências e legados depois dos ensinamentos zoroastrianos após os séculos V, VI em diante, estendendo-se desde Gujarat, no noroeste indiano, na Ásia Central, algumas comunidades oghdianas até no leste da China. A gente vai ver inclusive em Dunhuang textos em zogdiano dos textos do Avesta, também em regiões aí da Ásia Menor, da Anatólia, do Oriente Médio, que vai ter uma grande dispersão dessa classe sacerdotal de pessoas adeptas do zoroastrianismo. Então acho que a gente deve considerar isso na aula de hoje. Então, eu acredito que primeiro você tem uma figura central aí que é considerado o primeiro profeta que vai divulgar essas imagens, que é o Zoroastro. Zoroastro, na verdade, eu vou aqui remeter a figura dele. Não, na verdade eu tenho aqui uma série de escritos que vão vir aí, que começam a ser, na verdade, os fundamentos do que vai ser o zoroastrismo, que vai ser a criação e a ordem centralizado no Ahura Mazda. Por exemplo, aí tem um capítulo 9, o Videvra Sadar, Leis de Repúdio ao Mal, traduzindo assim. Esse escrito, em particular, vem do século XVII, de Yazd, uma comunidade que até hoje existe ali, de zoroastrianos no Irã, e foi feito aí por Barão Shah. E segundo o Zaratustra, o Zoroastro, Ahura Mazda, ele criou o universo e a ordem cósmica mantida. Ele criou dois espíritos gêmeos, que são o Spenda Manyu e o Angra Manyu, esse último que é chamado também Ahriman. E o primeiro, o Spenta, ele vai representar a verdade, a luz e a vida, e o Ahriman vai ser o lado destrutivo, o engano, né, a escuridão e a morte. E a luz, a luta desses dois espíritos, vai compor a história do mundo e vai se refletir na escolha entre o bem e o mal que a humanidade enfrenta. O zoroastrismo, como escreve o Avesta, o Ahura Mazda ele é identificado então com esse espírito benevolente do bem, do Spenta, e se opõe diretamente ao Ahriman, né, ao Angra Mainyu. O Ahura Mazda ele é onisciente, ele é infalível, criador de tudo que é bom, e dele os espíritos benéficos e malignos são concebidos como seres coeternos, né? São limitantes, com um mundo intermediário como seu campo de batalha. Em tempos tardios, já no século III depois de Cristo, aparece a figura de Zuvan, que é o tempo, né? Que alguma corrente considera ele como o pai dos gêmeos, que o Ahriman e do Spenda Manyu, também chamado de Ahura-Mazda. E vão reinar alternadamente sobre o mundo até a vitória de Ahura-Mazda, ou seja, a Ahura-Mazda vence, o bem vence no final dos tempos. E alguma coisa dessa concepção vai depois se refletir no maniqueísmo, né? No qual o
deus é por vezes chamado mesmo de Zuvano, enquanto que Ormazd é a primeira emanação, uma espécie de homem primordial que é tentado pelo espírito destrutivo das trevas, mas é resgatado numa segunda emanação do divino, do espírito vivo. Bom, aqui a gente tem uma cópia das orações, um capítulo das orações do Avesta, aqui escrito em Zogdiano do século IX, vindos ali das cavernas grutas Mughal em Durhong, na região ali que fazia parte das trilhas das rotas da seda ali no leste da China, que é o Ashin-Wo. E o zoroastrismo, ele vai ser muito forte, ele se origina na região da Ásia Central, vai se espalhar por leste da China, no sul até mesmo terras iranianas, e é onde vai se tornar a principal religião a partir do século VI a.C. até mais ou menos meados do século VII depois de Cristo, durante a dinastia sassânida. E depois da chegada do Islã, muitos refugiados zoroastrianos depois vão para outras regiões, para o leste, por exemplo, em Gujarat, onde depois vão ser chamados Parsis, né? Persas. E também existem comunidades de diáspora zoroastriana, todo mundo. Agora, voltando à oração, o Ashin-Wo aí, o zoroastrismo, ele é essencialmente, foi durante muitos séculos uma tradição, uma religião oral, né? As escritas mais antigas que eu falei, o Avesta ou o Zend, estão registrados no idioma do persa antigo, um irânico antigo, o Avestan, né? Em boa parte eles não foram escritos, né? Até mais ou menos o século VI a.C., durante a dinastia sassânida, depois aí começa a ser composto de maneira escrita. Mas mesmo depois disso, os principais textos litúrgicos vão ser transmitidos oralmente. Então essa é uma das razões pela qual, por exemplo, essa parte do Ashin-Wo, que é mencionada aqui, quase não há manuscritos sobreviventes antes do século XIII. E esse fragmento em particular do século IX, ele vem, associado ao zoroastrismo, vem de Dunhuang, na China Central, né? Nas grutas Mughal, que foi descoberto não, foi comprado pelo explorador Orostein em 1907. E ele tem um trecho em Zogdiano, né, que é uma língua irânica, sobre o profeta Zaratustra, seguido de uma transcrição aí, de uma das orações mais sagradas do zoroastrismo, que é o Ashin-Wo, que foi composto em avéstico. Aí eu tenho um outro capítulo que é o Bundarijna, que é a criação primordial, que aqui nesse caso está escrito em passando, uma escrita fonética avéstica. Isso foi adquirido por um cirurgião britânico da Companhia dos Índios Orientais, o Samuel Geiss, do século XVII e XVIII. E o Bundarijna, né, é talvez o trabalho zoroastriano mais importante que fala sobre a cosmogonia e a cosmografia, né, a origem de tudo do universo dos deuses. E foi composto, escrito, boa parte em Pahlavi, o persa médio, durante o período islâmico inicial, geralmente do século IX, e apresenta a visão do mundo com relatos da criação do espírito do senhor onisciente Ahura-Mazda, ou Ormazda, né, como eu falei, que Ormazda é o termo no persa médio, e que foi atentado e atacado pelo espírito maligno o Angra-Mainyu Ahriman, que foi contaminado por ele com a morte, com a doença. E esse drama cósmico vai culminar na ressurreição dos mortos, na derrota e a remoção do mal do mundo de Ormazd, e atinge a perfeição no fim dos tempos. E as partes cosmográficas vai incluir descrições das terras do mundo, rios, lagos, montanhas, plantas, animais e toda a raça humana. E aí no próximo slide eu tenho aqui, é interessante observarmos como que vai se dar a expansão do zoroastrismo junto com o estabelecimento do poderio aquemênida, né? É interessante isso, porque eu não sou quem para discutir questões doutrinárias, né? Evidentemente, existe
uma série de nuances aí, mas é interessante como que com a ascensão aquemênida, o endosso, por exemplo, já praticado por Ciro, embora Ciro tenha sido bastante tolerante com outras crenças, outras culturas, vimos isso na aula anterior, até mesmo com a manifestação do cilindro de Ciro na Babilônia, permitindo o culto Marduk, permitindo os judeus voltarem para construir o Templo de Salomão. Mas existe, por exemplo, Dario e Xerxes, que já começam a adotar um ramo do zoroastrismo, o mazdeísmo, e começam a ficar um pouco mais incisivos. Mas o que é interessante notarmos aqui é como ascende um poderio persa, que constitui o império, de Ciro em diante, e com isso a classe sacerdotal, que é depois no Pérsia chamado os magos, que é depois relatado por Heródoto, essa classe sacerdotal ela começa a espalhar a mensagem do zoroastrismo pelas extensões do Império Persa. Tanto na Ásia Central, também as partes mais ao leste, nas terras indianas, chegando às rotas comerciais via os ogdianos, entre outros ali no leste da China, e também em regiões ali da Mesopotâmia, da Anatólia, da região do Oriente Médio e por assim vai. Então, conjugando-se esses dois fatores, você tem um espraiamento dessas ideias, não somente das doutrinas zoroastrianas, mas também as influências que eles vão ter em outras minorias dentro do Império Persa. Isso é interessante termos essa figura para depois considerarmos como vai ser esse legado em outras religiões. Então você vê aqui, por exemplo, que existe uma projeção do século VI, V a.C., em direção aqui à Anatólia, à Mesopotâmia, também projetando-se para a região do Sogdiana, na Ásia Central, né, vindos aqui do centro do Império Persa. Bom, aqui eu queria fazer um contexto histórico, né? Por exemplo, do próprio Zoroastro, né? Os textos mais antigos, os gatas, são 17 gatas aí, que são considerados os hinos atribuídos ao próprio Zaratustra. Eles atestam a vida e as origens, vindos aí de regiões das estepes asiáticas. Né? Uma linguagem que aí eu peguei de um trecho do meu livro A Tinta e o Turbante, uma história do Irã, na página 16, que a linguagem mesmo nos gatas, do que o próprio Zaratustra fala, ele expressa uma vida pastoral, não há nenhuma referência a povos como os medos e os persas, né? Nem o nome dos seus reis. E é plausível supor que Zoroastro tenha surgido num momento de transição, né, de transformações sociais e culturais com a chegada de imigrantes novos das estepes asiáticas para as terras iranianas. E os escritos mais antigos do Avesta revelam essas contradições e questionamentos das mudanças. Né? Tanto que o Zaratustra ele denuncia o culto de antigos reis, antigos deuses, desculpa. Né? Ele mesmo, ele parece que ele vem de uma classe sacerdotal muito bem estabelecida, por isso que ele inclusive estuda desde cedo. E em determinado momento ele testemunha um sacrifício animal como as práticas anteriores. O que é interessante a gente observar é o seguinte: como que existe aí das origens das estepes da Ásia Central, a questão do cavalo, a questão do sacrifício e o culto ao fogo, esses elementos também estão presentes no que depois vai ir para as regiões mais ali com as áreas do norte da Índia, e vai ter elementos que depois vai influenciar ali na religião do complexo do universo hinduísta, dos brahmanes aí nas terras indianas. É a mesma origem, são as origens védicas, também vem aí também da Ásia Central, que vai descer para o Planalto, para as terras iranianas. No caso de Zaratustra, ele é filho de sacerdotes, de uma vida muito confortável, e ele cedo já demonstra a sua vida sacerdotal. Ele questiona, quando presencia o sacrifício ritual de um animal, e ele começa a questionar o culto aos antigos deuses. E em determinado momento ele desaparece, não há um relato da vida dele, até quando ele começa a surgir com 30 e poucos anos, e ele começa a propor então já um monoteísmo,
né, uma revisão de todos os abusos, de todas as adorações de divindades que poderiam lidar com a malignidade, e que ele está apontando para um outro espírito da retidão, da bondade e da criação. Acredito que Zaratustra ele é uma figura singular, porque ele propõe esse monoteísmo, e a influência do zoroastrismo ela é enorme, juntamente conjugado com as fronteiras do Império Persa. Isso é uma coisa que eu gostaria de deixar muito enfatizado aqui, porque normalmente tendemos a achar que é uma coisa que é afastada do passado, mas não, ela teve um legado que foi retrabalhado, reinterpretado ao longo de várias comunidades religiosas de comerciantes que viveram dentro das fronteiras do Império Persa e depois foram para várias regiões do Oriente Médio ou até mesmo no norte da Índia. Então eu tenho aqui extraído sobre os... Deixa eu só botar um outro. Sobre a doutrina e o contexto histórico, continuando até o slide anterior, então houve até uma tentativa de compreensão, apontar novos princípios, né, que o Zaratustra fez. Zaratustra ele não tinha criado suas doutrinas do nada, ele reformulou e simplificou práticas religiosas pré-existentes, um questionamento e resistência da classe sacerdotal anterior, infunde uma filosofia mais com ênfase na moralidade e no senso de justiça individual. Eu acho que é isso que talvez seja uma das maiores transformações das doutrinas de Zaratustra. E essa nova formulação vai se dar em torno de denúncias das práticas religiosas correntes da sua época. Foi condenada a prática que se fundamentava em escritas que tinham origens de outros povos, considerados alheios à compreensão da população em geral, ou seja, houve a preocupação dele de chegar a mensagem para todos. Outro fator vai ser o uso do avista da palavra persa div, que é cognata com o latim e sânscrito para deuses, usado no contexto zoroastriano para a classe de espíritos malignos opostos a Zoroastro e seus seguidores, que sugere que o profeta, o Zoroastro, buscou desqualificar e combater as divindades anteriores. E esses espíritos malignos, né, depois vão ser associados ao caos, ao Arimã, à desordem, e a antítese dos princípios da bondade e justiça representados para essa nova religião a partir de Ahura Mazda em diante. Bom, aqui temos inclusive o mural de Persépolis, que é a morte do bovino primordial, o Gavevodada, cujo semente primordial, que é a cifra, é resgatado pela lua. Esse motivo entre um leão e um boi sendo atacado é muito presente na arte, na iconografia aquemênida e posteriormente. No caso, o boi primordial representa a vida na Terra e o leão vai representar o Sol, né? Uma espécie de agressão, e que esse embate primordial vai trazer o significado da renovação da vida, da primavera, celebrado no solstício aí da primavera, no caso Nowruz. E o Sol e a Lua estão perfeitamente alinhados no Nowruz, né? Por isso que é o solstício, né? Nos primeiros séculos de existência, e aí temos mais um pouco uma evolução histórica do do zoroastrismo, né? Os primeiros séculos houve uma centralidade a Ahura Mazda, né? Que depois vai se extinguir dos períodos posteriores do zoroastrismo, que vão considerar esse período inicial zoroastriano como o mazdeísmo, na ênfase em Ahura Mazda, né? Agora, com o tempo, outras divindades vão ser incorporadas, né, à estrutura mazdaica. Anjos, arcanjos, por exemplo, Mitra, o deus Sol, Anaíta, a deusa dos rios e riachos. Outros arcanjos imortais também vão ser incorporados, né, representando a vida vegetal, mineral, a terra, o fogo, a água. Os nomes desses arcanjos, por exemplo, Baman, Khordad, Ordi-Beheshta, por exemplo, persiste até hoje os nomes de alguns meses no calendário iraniano atual. A Ahura Mazda personificava o ar e o céu, né?
tal como mais ou menos o que depois vai ser o deus grego Zeus. Baman vai ser homenageado como o segundo apenas de Ahura Mazda, que vai ser o arcanjo Vorumano, que é caracterizado pelos bons valores de conduta, que é identificado com o gado, que era considerado quase como a segunda classe de seres vivos criados para Ahura Mazda depois do homem. E aí é interessante eu considerar como que eles consideram o gado e como também no brahmanismo na Índia também vão considerar o gado, né? Enfim. A parte interessante da criação de mitos de criação do zoroastriano remete à história que depois de ter sido criado por Ahura Mazda, o Ahriman, né, o maligno Ahriman, vai ser acompanhado por 6 espíritos malevolentes que chegam a provocar Ahura Mazda a buscar matar os homens, o gado, representado aí por Ahura Mazda, que eu falei, para depois poluir as águas e o fogo. Então, há uma importância do gado para os primeiros nômades iranianos, né? Inclusive muito demonstrado nas suas figuras em forma de touros e gados, como aparecem nas esculturas e imagens do período aquemênido. E esse dualismo inerente ao pensamento zoroastriano foi o resultado de um problema que tinha que ser equacionado sobre a questão do mal e a criação divina. Então, como é que pode ter existido o mal se Ahura Mazda, o Senhor da Sabedoria, criou o homem? Então, o livre-arbítrio foi a solução desse problema. Né? Foi dado ao homem a faculdade de escolher, de pensar sobre seus atos e decisões sobre o bem e o mal. E a bondade escolhida seria recompensada, advinda das boas ações, e seria julgada após a morte. E restava o inferno aos maus. Né? E após alguns séculos depois, né, o mazdaísmo vai adicionar outras a figura, por exemplo, de um Messias, que vai ser o Salchian, aquele que traz o bem, que nasceria milagrosamente no fim dos tempos de uma mãe virgem e da semente de Zoroastro. Bom, considerem como queiram interpretar questões das influências posteriores no judaísmo e no cristianismo. Outras dificuldades vão aparecer no pensamento mazdeísta. Né? Como é que Ahura Mazda e Ahriman vieram a existir? Quem que criou ele? E alguns depois começaram a interpretar que existia uma divindade anterior, que é o Zurvan, o espírito do tempo, que teria criado, né, orou por ter filho e foi recompensado com esses gêmeos, que é o Ahura Mazda e Ahriman. E esse ramo dentro do mazdeísmo, que vai se chamar do Zurvanismo, eu não sei se eu tenho aqui uma figura, deixa eu ver, eu acho que não tem. Ah, não, tem sim. Deixa eu só pular aqui um pouco. Aqui, isso aqui é uma outra arte aquemênida representando o leão atacando o gado primordial. É isso, sobre o sulvanismo que eu estou falando. E quando o Zurvan ele é identificado com o tempo e destino, e quando ele é presenteado, isso depois vai permitir que houvesse uma explicação sobre, primeiro, a criação desses dois gêmeos, o espírito maligno e benigno, né, que combatem pela ordem cósmica. E segundo, sobre a questão, existe então uma entidade acima de Ahura Mazda, né, que vai ser o Zurvan. E aí cria um ramo dentro do mazdaísmo que chama Zurvanismo. Que depois esse novo ramo vai começar a deificar outras entidades chamadas de Yazadas, que são seres celestiais e naturais. E uma dessas Yazadas, por exemplo, que eu acho belíssima, é a Dena, né? Que vai ser uma bela donzela que personifica todas as boas obras que havia sido feito na vida de um homem. E Daena, ela vai representar a consciência, a revelação e o discernimento. E é ela que conduz depois, avalia pela consciência os bons atos de uma pessoa para depois ser julgado no final dos tempos. Bom, é interessante porque o valor central do zoroastrismo, então, seria o livre-arbítrio humano. Né? Se alguém seguisse os preceitos da Ahura Mazda, vivesse uma vida plena e não caísse nos enganos e conflitos e confusão, e aí baseados nos 5 princípios, com base na sua decisão, e expressando-se através de 4 atos, teria então uma possibilidade de você ser depois julgado por
tendo uma vida boa, produtiva, sendo recompensado a vida após a morte. Quando alguém nasce, né, uma espécie de seu espírito superior, o Fravashi, ele envia a sua alma, que é o Urvan, ao corpo para experimentar o mundo material e escolher entre o bem e o mal. E na morte, pensa o zoroastrismo que a alma permanecia na Terra por 3 dias perto do cadáver e que um cachorro seria trazido para uma sala para espantar os maus espíritos e proteger a alma enquanto os deuses avaliam a vida do falecido. Né? E após 3 dias, essa alma, o Urvan, vai se unir novamente a Fravashi, que vai viajar, atravessar uma ponte que é chamada Ponte Shinvak, que é um vão que separa o abismo entre os vivos e os mortos, e vão encontrar 2 cães que vão aguardar aí a Urvan. E esses cães iam colher uma alma justificada e iriam repreender a alma má. E aí uma alma seria atendida então pela Daena, né? uma donzela, que era representante então da consciência do falecido. E para o condenado, ela apareceria como uma velha muito feia, e para uma alma boa, ela apareceria como uma boa donzela. E Daena, ela confortaria essa alma recém-chegada e levaria até a ponte, onde depois seria guardada contra os ataques demoníacos de um anjo maligno, o Suruj. Essa ponte ela se alargaria e acolheria a alma boa, né? Mas ela se estreitaria e tornaria muito mais difícil para os condenados. O Suruj iria guiar a alma para o outro anjo, o Rashnu, que é o juiz dos mortos. E por assim vai. Eu acho muito interessante como é que depois tem a ideia também mesmo de círculos do inferno, né? Ninguém iria sofrer um castigo eterno, né? A Ahura Mazda, a bondade suprema, não vai deixar nenhuma de suas criações sofrer eternamente. Mas teria um tempo, né? E depois, com a ascensão, a vinda de um Messias, o Saoshyant, que eu disse para vocês, ele traria esse fim dos tempos, né? O Fra Shokhet, que quase todas as almas seriam então reunidas em Ahura Mazda, e uma alegria e uma reunião, mesmo aqueles que estivessem no inferno, e o Angra Mani e o Ahriman seriam destruídos. É interessante como é que depois essas interpretações vão ser depois conjugadas, reinterpretadas em outras religiões. Né? Mas isso tudo primeiro começa a aparecer através dos séculos nos outros escritos de raiz zoroastrianas. E cabe aqui dizer também que os adeptos eles vão fazer primeiro as escolhas das ações diárias, né? Eles teriam depois adorações ritualizadas a Ahura Mazda através de uma série de preceitos que são chamados yasna. E o propósito de yasna era dar testemunho da asha, que é a verdade, a ordem que cada um tem e que resiste à mentira, a drusha, para fortalecer a resolução daqueles justos que combatem as forças das trevas. O mundo estava cheio de espíritos invisíveis, que são os bons e maus, né? Os bons são os Ahuras, os maus são os Daevas, e era preciso estar ciente disso e tomar precauções e ouvir com atenção. O Yasna vai tentar, então, encorajar essas boas ações. E esses rituais envolvem o fogo, que é o elemento sagrado, que foi o último a ser criado, e a água, que vai representar a sabedoria e estava entre os primeiros elementos. O fogo era mantido aceso no altar, que é chamado Templo do Fogo, isso é um dos elementos mais visíveis dos templos zoroastrianos, e um sacerdote oficiava, recitava as palavras sagradas e oferecia as orações na presença dessa chama sagrada. E no final do serviço a água seria homenageada, né, num determinado rito, para purificar as águas do mundo e reparar qualquer dano causado. Não havia nenhum serviço fúnebre igual, é muito singular a relação ao serviço fúnebre, né? A morte zoroastriana, como era vista, era uma parte natural da vida. E os serviços funerários eram realizados em silêncio e com moderação. O cadáver era cuidado em casa, tinha um rito especial para aquilo, em que um cachorro, como eu disse, era trazido para a sala para afugentar os maus espíritos. E um nível prático para garantir que a pessoa morta não fosse simplesmente tivesse fingindo, tivesse alguma espécie de coma.
Terminado o ritual com o cachorro, o corpo era preparado, levado para fora de casa, eram deixados expostos os elementos em estruturas chamadas as Torres do Silêncio, porque enterrar seria considerado insalubre. E uma vez que o corpo foi limpo, os ossos depois eram enterrados pelos elementos naturais, né? O Avesta e o Yasna, né, e os Gathas começam a descrever isso, né? Olha, tem outras entidades que pertencem a cada ser humano, que não apenas o corpo, a alma, o espírito, mas também são uma espécie de espírito superior, que é chamado Fravashi, né? Também a questão do Advenak, que seria o protótipo celestial de cada ser humano, associado ao sêmen e à regeneração. O Fravashi também seria uma entidade espiritual ativa, associada à força do heroísmo, à proteção dos vivos e acolhimento das almas após a morte. Similar, mais ou menos, a uma figura das Valquírias, talvez na mitologia germânica. E outras personificações vão prefigurar, talvez, o papel dos anjos no judaísmo, no cristianismo e no islamismo, né? E também, possivelmente, tem influenciado o pensamento de Platão, que estudou o masdeísmo. E os elementos pré-zoroastrianos foram incorporados ao universo religioso, né? Você teve uma classe sacerdotal, os magos, relatados por Heródoto como uma tribo dentro dos Medos, que existiam antes da vida de Zoroastro, e com o tempo essa classe começou a gradativamente incorporar e interpretar os rituais e doutrinas do Avesta a servir seus propósitos como casta religiosa. Que aí chega a relação do masdeísmo com outras religiões. Aqui tem um retrato do francês do século XV, né, dos judeus depois da concessão de Ciro para retornarem da Babilônia para a Terra Sagrada, conforme o livro de Esdras relata, né? E a relação dos iranianos com outras religiões é notória, né? Os judeus, esse vínculo vem desde séculos antes de Cristo. Alguns estudiosos acreditam que o judaísmo mudou significativamente depois com a influência do masdeísmo, quando os judeus estavam em exílio na Babilônia, né? E depois da conquista do norte de Israel pelos assírios, por volta de 720 a.C., teve uma leva de judeus que foram levados para o reino dos Medos, outros lugares estabeleceram comunidades judaicas, por exemplo, na capital dos Medos, Ecbatra. Uma outra onda de deportações vai vir para o território babilônico nas décadas de 590 a 580 a.C., sob Nabucodonosor II, que destruiu o Templo de Salomão em 586 a.C. A Babilônia vai ficar sob controle dos Aquemênidas na década de 530, né? E muitos judeus depois vão retornar para as terras israelenses na época de Ciro o Grande. E o trauma do exílio babilônico jamais vai ser esquecido nos relatos dos judeus, né? Foi um divisor de águas na história deles. E acredita-se que um dos líderes do retorno da Babilônia, o escriba o Esdras, ele tinha sido o primeiro a escrever em hebraico os livros do Torá. E o Torá começa a dar ênfase maior a partir daí do monoteísmo, que vai ter uma influência decisiva e duradoura sobre os judeus. E centenas de anos depois, já na época dos Aquemênidas, e depois com os helenísticos, os seleucidas, as comunidades judaicas e masdeístas da diáspora vão viver em vizinhança, convivendo em várias cidades no Oriente Médio. Então, talvez isso possa apontar para a troca de influências religiosas e culturais entre as duas comunidades, né? Como, por exemplo, é apontado nos manuscritos do Mar Morto. Bom, para fazer as considerações finais aqui, primeiro eu gostaria de... foi uma explicação bastante breve, naturalmente, sobre o zoroastrismo, como é que vai ter uma série de depois outras correntes que vai vir o judaísmo, o masdeísmo, depois haverá outras que vão começar a influenciar o judaísmo, depois o cristianismo. Algumas dessas religiões vão ser, por exemplo, do masdeísmo a influenciar o pensamento de Platão, né? Então é uma fonte magnífica de influência juntamente com as fronteiras do Império Persa, na época dos Aquemênidas, por exemplo, que vai espalhar essa classe sacerdotal e essas doutrinas que depois vão começar a se ramificar em diversas religiões e vão influenciar outras religiões pelo Império Persa e posteriormente.
Então acredito que essa que é a importância do zoroastrismo. Entendemos como é que as classes sacerdotais, os magos, vão começar a se constituir como uma classe sacerdotal privilegiada, e depois de Dario em diante vai ser inclusive bastante promovido pelo Império Persa. Como é que a doutrina zoroastriana vai se adaptando ao longo do tempo, então ela não é algo atemporal, ela vai, dependendo do tempo, ganhar outras interpretações, como por exemplo a entrada de outros espíritos, deuses, né, o Mitras, a Anaíta, a Zurvan, o espírito do tempo, como que ela propõe a questão da boa ação, da boa consciência, a ser depois julgado no fim dos depois da morte, e depois ser aí reconsiderado no fim dos tempos, e por assim vai. Eu acredito que é evidente que isso é uma raiz que vai influenciar várias religiões do Oriente Médio, e não somente no Oriente Médio, como também haverá comunidades zoroastrianas, mazdeístas, entre os zogdianos e aqueles que vão também para as regiões mais no norte da Índia. Então, o zoroastrismo, na sua essência, ela é uma fonte muito rica de influências que vai ter por trocas culturais nos séculos posteriores uma série de resultados históricos. Bom, próxima aula a gente vai ver mais sobre um período depois da queda dos Aquemênidas, e posteriormente a gente vai começar a retomar considerações culturais e sociais da história iraniana. Obrigado, gente. Até a próxima.